Oi pessoal, vamos continuar nossos estudos sobre esfericidade da Terra, tá bom? A forma esférica da Terra, e vamos perceber que nem sempre teve esse pensamento, tá? Nem sempre esse pensamento da Terra ser esférica, essa comprovação que a gente tem hoje, foi dita durante a humanidade. Tem muita coisa legal, tá? A aula de ciências hoje vai ser como uma aula de história, a gente vai passar por algumas civilizações que ajudaram, tá bom? A gente ter essa comprovação, tá bom? E o avanço nos estudos da esfericidade da Terra. Pessoal, né, desde muito tempo, tá? Os povos eles vêm tentando fazer anotações, registros de como eles observavam a Terra. Os povos primitivos eles faziam desenhos simples em cavernas, tá? Os desenhos mais primitivos, e muitas vezes eram baseados em noções de pessoas que tinham um ambiente ali que eles viviam, né? Eles olhavam o céu, as estrelas, a lua, a posição da lua, tá? Os dias e noites, e iam fazendo seus registros. Então, desde o início das civilizações, o ser humano ele vem trazendo essas informações e registrando ela, tá? Esses desenhos eles serviam aí como meio de marcação de distância, localização e também a comunicação, né? Você deixava um desenho marcado ali e aquilo ali servia como registro para que outros povos pudessem ver, tá bom? E ter noção do que acontecia naquele meio. Então, dessa forma originou-se a cartografia, tá? A cartografia, ciência responsável pela descrição da superfície da Terra, tá? Da superfície terrestre. Tudo que tem na nossa superfície terrestre, tá bom? Ela é catalogada aí pela nossa cartografia, também muito estudada na geografia. Né? Atualmente, né, os meios que a gente usa não são mais os primitivos. A gente não usa mais pintura em parede para poder se localizar. A gente utiliza mapas, tá? Com um avanço tecnológico. Naquela época do povo primitivo também era um avanço tecnológico, né? E era a tecnologia deles, eram aqueles materiais que eles utilizavam para poder formar as suas informações, tá bom? Para poder transmitir essas informações. Hoje a nossa tecnologia é mais avançada, né? A gente tem computadores, temos satélites que ficam aí, programas computadorizados, nós temos aí tudo isso, GPS que nos indica a posição no globo, tá bom? Então a gente está numa era muito mais avançada do que daquele tempo, e a gente tem muito mais informação, e essa informação é acessível a todo mundo. Mas ao imaginar a forma do planeta, será que todas as culturas convergiam suas ideias sobre qual seria a forma real da Terra? Será que todos acreditavam naquele tempo na mesma coisa? Tá bom? Era um pouco complicado, né? Civilizações diferentes, pensamentos também um pouco diferentes. A gente encontra em busca arqueológica alguns registros e gravuras de pinturas rupestres que nos mostram que não. A gente percebe que durante as análises dos arqueólogos, eles encontram registros de povos que mostram que a Terra não era esférica, sim, e acreditavam na Terra de outra forma, tá bom? Então, a gente vai ficar aí com a história da forma da Terra, pessoal, tá? São considerados os primeiros registros de representação da Terra os realizados pelos povos que ocuparam a região da antiga Mesopotâmia, tá? A Mesopotâmia, que era aquela região ali entre rios, né, que você estuda na história, tá bom? Ela nos mostra que aquele povo que vivia naquela região, na região da antiga Mesopotâmia, são os que deixaram seus primeiros registros, tá bom? Ele fala assim, né, nessa região alguns povos nômades acabaram por se estabeleceram ali. Entre esses povos, os que se destacaram foram os sumérios, olha só, povo que vocês já viram na história provavelmente, os babilônios e os assírios, tá bom? Essa galera aqui, eles fizeram assim um aglomerado de informações muito grande nessa época, né? Desenvolveram muito algumas tecnologias. Tecnologia mesmo, né? A gente fala de tecnologia, a gente pensa que é só computador, não. A tecnologia está envolvendo tudo isso que esses povos adquiriram nesse tempo. Tá? Ele fala aí, as descrições feitas, né, por eles continham muitos elementos considerados místicos, principalmente ligados à esfera celeste, e mostravam-nos a Terra como um disco plano,
tá? Sempre circundada por mares e oceanos. Esse conceito ficou conhecido como terraplanismo. Eles viam a Terra como um disco plano, anota isso daí. E aí começou a se falar sobre terraplanismo, os terraplanistas, né, pessoal? Não é uma coisa atual, já vem lá da antiguidade, tá? Da Idade Antiga, pessoal. Terraplanismo não é um pensamento atual, é um pensamento bem antigo. Olha só essa representação babilônica do mapa mundi em barro cozido, né? Eles faziam lá suas gravuras, não era papel, era no barro cozido, né? Uma tábuazinha de barro. Eles cozinhavam e faziam aqui suas pinturas, tá? E a representação da Terra como plana. Os arqueólogos viram essa informação daquela época e já eram terraplanistas, tá bom? Então não é algo que a gente tem hoje. Logo, essas civilizações já pensavam no terraplanismo e imaginavam a Terra como plana, tá? Com as informações que eles tinham naquela época, com a tecnologia que eles tinham, eles admitiam que a Terra era plana. Então é um pensamento muito, muito antigo, tá? Não é de hoje. Então ele fala aí, né? Sem dúvida, a cultura que mais se destacou na cartografia foi a civilização grega, tá? Já os gregos deram um upgrade aí, tá? Os gregos já se preocupavam com a forma verdadeira da Terra, né? Chegando a admitir que eles já começaram a admitir a sua esfericidade, tá bom? Então eles já tentaram combater ali, bater de frente com os terraplanistas e já com os seus conhecimentos matemáticos, geográficos, tá bom? Eles começaram a admitir aí a esfericidade da Terra. A esfera era a figura geométrica que, para os gregos, representava a perfeição, né, pessoal? Aqui na forma geométrica deles ali, estudavam trigonometria e tudo mais, tá? Toda a parte da geometria espacial, e eles acreditavam que a esfera era uma coisa perfeita. Todavia, eles também tinham sua mitologia, né? A famosa mitologia grega, utilizando deuses e histórias para explicar a natureza do universo. Nessas concepções, a Terra era imaginada como a personificação de uma deusa, olha só, a Gaia, né? A qual daria origem a todos os elementos que têm vida no planeta. E já é um pouquinho mais avançado, né? Eles misturam um pouco da mitologia com a formação química das coisas, com a biologia das coisas, né? Eles ficaram ali com a esfericidade da Terra, bacana, mas aí eles já lançam a mitologia e aí já implementam outra parte, tá? Com a ciência. Então o Tales de Mileto, antes de Cristo, aí destacou-se por buscar respostas na razão, a origem e os elementos que formariam o universo. Esse cara aqui depois, né, um dos gregos aí que acabaram, tá bom, dando um avanço nesses estudos. Logo depois vemos, né, que teve descrições de Pitágoras, também a respeito, tá, da esfericidade da Terra, um pouco depois, né, depois de Pitágoras nós tivemos importantes estudos de Aristóteles. Está vendo que os filósofos eles são de grande importância nesses estudos científicos também, tá? Erastótenes, né, pessoal, que é também outro filósofo que também admitia a esfericidade da Terra e buscava a comprovação de suas hipóteses, né? Eles lançavam ideias naquele tempo, eles faziam ali uma convenção e lançavam suas ideias sobre a esfericidade da Terra e tentavam comprovar isso de forma científica. Erastótenes, né, por exemplo, calculou, pessoal, olha só o que o cara fez. Ele calculou o diâmetro da Terra e conseguiu resultados próximos com o que a gente tem hoje, né? A Terra é uma esfera e ela tem um diâmetro, tá bom? Um diâmetro que é ali a soma dos raios. E ele já conseguiu fazer uma análise bem próxima disso naquela época, sem ter um satélite, sem ter um grande equipamento de navegação, tá bom? Sem ter computador, tá certo? Então naquela época tinha tecnologia sim. Vamos lá. Mesmo com todos os avanços gregos, esses estudos acabaram sendo esquecidos, pessoal, com o advento da civilização romana, né? A civilização romana veio e aí esses estudos acabaram sendo deixado de lado, porque tinha a questão ali territorial, de guerras e tudo mais, e eles, vamos usar a cartografia para fim militar, né? Eles utilizavam a cartografia para fins militares, já a questão da Terra ser plana ou não vinha ao caso na época, buscando a sua expansão, né, e conquistas territoriais, sem se preocupar com a forma exata da Terra. A representação mais comum nessa época foi Orbis Terrarum. Olha só, isso daqui
é justamente esse mapa maravilhoso que vocês estão vendo aqui do lado, ó, tá bom? Que apresentava os domínios romanos, além de rotas, né, de caminhos e da localização de cidades e povoados. Eles mapearam tudo, mas eles mapearam tudo na Terra como um disco plano. Eles representavam a Terra como um disco plano. Acredito que para facilitar, né, até a visão de onde estava localizado tudo. E eles colocaram sempre, né, Roma aqui, ó, como a posição central. Eles colocavam a Roma ali como o centro de tudo e acabavam por, né, fazer esse mapeamento. Depois de muito tempo foi que veio novamente a retomada dos estudos sobre a esfericidade da Terra. E hoje a gente sabe, tá bom? A gente tem comprovação, nós temos satélites, estações espaciais lá no espaço, na nossa órbita do nosso planeta. E temos imagens da esfericidade da Terra, que são, nós temos comprovações reais, tá bom? E na próxima aula a gente vai discutir todas essas evidências que trazem a esfericidade da Terra hoje. A gente falou um pouco da história, né? Lá desde os babilônios, das Sumérios e Assírios, passando pela civilização romana, que faziam isso, tá bom? Usavam a cartografia para vários fins militares e também de comprovação da esfericidade da Terra. A gente fica por aqui, forte abraço e até a próxima aula.